Grandes amigos, boa noite. Doutor Everson, boa noite. Hoje nós temos a grata expectativa de que o retorno da tecnologia aí do seu dispositivo esteja ajustado. Boa noite, doutor Everson, tudo bem? Boa noite, Osimar. Grato aí pela compreensão, né? Mais uma vez, quero agradecer aí pela participação junto com você, com o especialista Gabriel França. Um bate-papo hoje interessante, nossa resenha, né? Para falar um pouco sobre a questão de competência legislativa. Então, sejam todos bem-vindos. Obrigado, doutor Everson, pela sua participação. Gabriel, meu amigo, boa noite. Nossa resenha do domingo, excepcionalmente por uma questão pontual e, obviamente, por uma questão elementar, porque nós não poderíamos dispor daquela forma de apresentação ontem e deixar os comentários do doutor Everson que não chegaram ao nosso contexto. Né? E hoje esperamos, daqui a pouco os amigos estarão conosco. E seja bem-vindo, Gabriel, boa noite. Beleza, Josimar? Beleza, meu amigo doutor Everson? Bom, sempre uma honra, né? A gente está aqui com a nossa resenha. Hoje, impreterivelmente, também segunda-feira, né? A gente começou ontem nosso diálogo, muito importante, muito pertinente dessa semana, sobre o que aconteceu, né? Lá na cidade de Cuiabá, sobre a questão do projeto de lei que foi aprovado, né, pela Câmara, acerca do trânsito, né? Então, a gente chegou a falar um pouco sobre isso ontem, mas por problemas técnicos a gente não conseguiu avançar. No entanto, como é um assunto de suma importância, ainda mais com um convidado especial, que é o nosso amigo, advogado, especialista em direito de trânsito, doutor Everson Vieira, a gente decidiu, né, juntos com os nossos amigos, né, que sempre estão nos acompanhando na nossa resenha, que a gente continuasse hoje, né, a falar sobre esse tema tão importante que enfim, o trânsito em geral, mais precisamente a questão da responsabilidade, né? Enfim, da competência que cada órgão tem, até onde vai, se tem limite, se não tem, se é isso mesmo, a Câmara sai legislando ou alerge, enfim. A gente vai falar um pouco aqui do Rio de Janeiro, também é um exemplo, né, Josimar? Aqui no Rio a gente tem algumas leis estaduais que acabaram falando sobre trânsito, então o interesse aqui, né, é que a gente fale aquilo que está à luz da Constituição, como o doutor Everson vai abrilhantar a nossa reunião, a nossa resenha aqui, mas ouvir também, né, os nossos amigos que estão nos acompanhando. A gente vai estar atento aí ao nosso chat. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão, mande aí para a gente que a gente vai fazer questão de colocar aqui na nossa mesa. Um abraço. Beleza, Gabriel, beleza, doutor Everson. Só deixar assim uma questão, né? Que, embora o tema seja competência para legislar, nós não vamos trazer aqui aspecto de especificidade de um ou outro município, enfim, né? Os nossos amigos e irmãos do Mato Grosso, nossos amigos e irmãos do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, por quê? Em respeito ao Estado democrático de direito, à livre manifestação, obviamente nós respeitamos todos os amigos, todos aqueles que agem de uma forma, aqueles que pensam de forma distinta. Eu sempre procuro pontuar nas minhas falas que eu não aceito a palavra discordar, eu emprego a palavra pensar de outra forma, porque pensando a gente pode evoluir no entendimento. Então, a Constituição ela traz essa situação de competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte, e isso eu gostaria depois, e o Everson vai explicar isso para a gente. Agora, o que a gente observa é a necessidade que nós temos, principalmente no caráter da formação dos profissionais. Quantos e muitos hoje nós temos legisladores que passaram pelo curso de Direito, temos hoje inúmeras faculdades de Direito no Brasil, não só especificando o direito, mas dada a necessidade de se debater trânsito na formação dos advogados, né? A necessidade de se debater trânsito na formação dos engenheiros, dos psicólogos e principalmente também no bloco educacional dos pedagogos. Então, observa que hoje o Everson, como um operador do direito, a necessidade que se tem, às vezes, de um magistrado, né, em um despacho com o advogado, entender a posição material do direito de trânsito para que nós não tenhamos esses tipos de
de posicionamentos, né? Não que seja um posicionamento tendencioso, que é contra a ordem ou é contra os cidadãos. Não, nós queremos que o direito seja igual na acepção dos termos e, principalmente na questão do trânsito, existe uma série de divergências que abrem, inclusive, um preceito que a gente gosta de evitar, mas que aquele bloco, política e capacidade técnica. O que nós precisamos é de harmonia entre a capacidade técnica, que estuda, que batalha, que pesquisa, mas precisamos também da política séria, de qualidade, para que faça valer a Constituição no sentido amplo, e da Constituição deriva todas as condutas sociais, as condutas éticas e as condutas também que são determinadas aos entes públicos, quer seja dos estados, quer seja do Distrito Federal, quer seja dos municípios. Então, e esse tipo de entendimento para nós, mas para a lei é determinante. E alguns casos, inclusive, são levados ao Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, da forma que nós tivemos ainda há pouco, né? Aquela questão lá do artigo 218, do inciso 3, provocado pela alteração da Lei 11.334 de 2006, sobre a palavra imediatismo, né? Então, o imediatismo de hoje é objetivo, é direto, é assim: compete à União, de forma privativa, legislar sobre trânsito e transporte. E com a bola, o nosso amigo, nosso irmão, Dr. Everson, com as suas considerações, e nós vamos fazer de forma ponderada, respeitosa, harmoniosa, de forma também a evoluir com os entendimentos e a reforçar o respeito à democracia que se tem no nosso país. Agora, isso não isenta de apontar irregularidades e corrigir para que a sociedade não seja punida de forma indevida. Seja bem-vindo ao nosso debate técnico, Dr. Everson Vieira. A palavra está com Vossa Senhoria, né? Assim, se fosse no plenário, seria Vossa Excelência. Vamos afastar aí os pronomes de tratamento. Nós somos colegas de trabalho, nós estamos aqui permanentemente com o objetivo de levantar o tema, debater o tema, e uma das coisas que mais me chama a atenção nesses praticamente 20 anos aí, nessa trajetória que eu estive, né, desde a época como instrutor de autoescola, instrutor de curso especializado, examinador do DETRAN, presidente da JARI, presidente da comissão de trânsito da OAB da minha cidade, Colatina, superintendente de trânsito, dentre outras coisas, né, às vezes elaborando pareceres aqui jurídicos de trânsito, militando em todos os áreas, palestra, treinamentos, e eu sempre tive comigo a importância de se debater o direito constitucional de trânsito, né, que é uma matéria que nos chama a atenção principalmente em detrimento vamos dizer assim, despreparo dos nossos, infelizmente, de alguns legisladores. Eu quero falar que você consegue enxergar, muitas das vezes, legisladores apresentando leis que vão direto em confronto com a Constituição Federal. Então, para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da pirâmide de Hans Kelsen. O que ele fala lá na hierarquia de normas? Ele fala que, primeiro, acima, nós temos a Constituição Federal. E a Constituição Federal é a base, né, para ramificar para as demais leis existentes no país. Então, nós temos, primeira coisa que nós temos que entender, que a Constituição Federal, ela faz a repartição de competência. Ela diz o que o Estado pode, o que o município pode e o que a União pode, né? Especialmente na questão de trânsito, quando nós pegamos o artigo 22, inciso 11, que ele diz o seguinte: compete privativamente a União legislar sobre trânsito e transporte. Quando o legislador, Josimar, ele utiliza essa expressão privativamente, ele não dá margem para outra interpretação. Ele diz o seguinte, que só a União pode legislar sobre trânsito e transporte. Então, nós temos que observar
que a Constituição Federal ela tem as normas, ela tem a norma de eficácia plena, o exemplo do artigo 22 é pleno, né, que ela não dá margem para outra interpretação, é uma norma plena, ou seja, o texto é integral de lei para se cumprir, então só a União pode, e não se discute, legislar sobre trânsito. De uma outra forma, nós temos uma norma de eficácia contida, que a norma de eficácia contida também é uma norma utilizada pela Constituição Federal, com o objetivo de restringir alguns atos normativos, alguns projetos de leis, com o objetivo exatamente de trazer, né? Ela fica como uma norma que ela não fica muito aberta, ela fica uma norma contida, e nós temos também uma norma limitada. A norma limitada, amigos, ela permite sim, né, que em alguns casos o Estado possa legislar de forma concorrente, desde que a União venha legislar sobre regras gerais. Só que isso não se aplica à questão do trânsito. Quando nós falamos de trânsito, nós não podemos deixar de citar aqui a questão, Everson, mas o município legisla sobre estacionamento rotativo. Mas o CTB, no seu artigo 24, ele é clássico em dizer que é o quê? São situações locais, Você não altera a legislação federal e muito menos o texto constitucional. Então, nós temos que observar, quando nós estamos falando de Constituição Federal, nós temos que observar uma coisa básica, que é o beabá do direito constitucional, é a questão da simetria constitucional. Nós sabemos, eu quero trazer para o município, né? Por quê? Quando nós falamos de município, nós temos que entender uma coisa. O município, ele não tem Constituição, ele tem uma lei orgânica. A lei orgânica disciplina o que o município pode fazer. E mais, a lei orgânica, ela se submete às constituições estaduais. Por quê? Porque elas não podem, da mesma forma que uma lei federal, uma lei estadual não pode violar uma norma constitucional, uma lei municipal não pode violar uma norma da Constituição estadual. Nesse contexto todo, no Brasil, a gente vê algumas aberrações, a gente consegue identificar e fica muito triste. Por quê? Porque, na verdade, a questão da legislação de trânsito, ela guarda certa complexidade. Por quê? Ela guarda porque é uma disciplina que não é ensinada nas faculdades, no meio acadêmico. Ela é uma disciplina que ela está longe dos grandes debates. Tanto quando a gente pega a evolução histórica do trânsito, desde a época da fatalidade, da legalidade, da evitabilidade, todos aqueles aspectos em que as cidades evoluíram sem disciplinar aspectos de trânsito, né? Recentemente aí, Josimar, o Código de Trânsito atingiu a maioridade, né? Ele atravessou seus 18 anos bem pouco tempo atrás, então ele é um jovem ainda. É uma legislação que eu entendo que, em parte, moderna, uma legislação que tem uma aplicação efetiva, porém, a gente entende que os administradores do Brasil ainda não dão atenção como deveria ter, e o que acontece diversas vezes é essa aberração aí de legislações nascerem legislações que não têm nenhuma legalidade, violando, necessitando urgente do controle de constitucionalidade de diversos atos de leis municipais, estaduais e outras que disciplinam a questão de órgãos de trânsito. Então, isso chega a ser assustador. Eu me recordo que, recentemente, no município aqui, que municipalizou o trânsito aqui no Espírito Santo, o critério, Josimar, de nomeação do membro de jari, totalmente fora do que estabelece a resolução para os critérios que tem que ser utilizado. Na verdade, isso nós não podemos permitir acontecer. Principalmente aqueles operadores do direito, principalmente aqueles que militam, eles têm que questionar, eles têm que realmente colocar uma posição exatamente nesse aspecto. Por quê? Porque nós temos que fazer a defesa do direito de trânsito no sentido do aspecto da legalidade.
Senão, nós vamos exatamente entrar num caminho sem volta. É lamentável que, às vezes, vereadores querem legislar sobre direito administrativo, vereadores querem legislar sobre direito de trânsito. Com todo respeito, que eu conheço alguns vereadores muito competentes, alguns que dominam, sabem o que estão fazendo, mas, infelizmente, a gente precisa orientar algumas câmaras de vereadores que precisam preparar esses vereadores para um curso de processo legislativo. Por quê, Josimar? Existe uma coisa muito importante que a gente precisa falar. Dentro do controle de constitucionalidade, na própria Câmara Municipal, nós temos o chamado controle político, né, o controle político ou controle preventivo, que é feito na própria Casa de Leis, exatamente antes ou no momento em que esse projeto de lei está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, que é onde que observa todo o procedimento de legalidade. Só que, muitas das vezes, quem está ali participando da comissão, talvez, eu quero acreditar, que não teve acesso à legislação de trânsito. E a legislação de trânsito, nós estamos aí há 20 anos operando no direito de trânsito, ela realmente é complexa. O CTB fala uma coisa, a Constituição, então você exatamente tem que dominar. A legislação de trânsito ela não passa exatamente pela Lei 9.503 de 97, não. Existe uma série de atos administrativos, você tem a questão do direito administrativo, o poder de polícia, que é extraído do conceito do Código Tributário. Nós temos uma série de legislações que estão diretamente ligados à questão do direito de trânsito, sua aplicação, até os procedimentos licitatórios, Josimar, perdão. Eles necessitam de um conhecimento, até para aquisição dos equipamentos. Isso é muito importante, a gente não pode abrir mão de questionar, de colocar, de se posicionar, porque tudo isso está relacionado com a questão da segurança viária, está relacionado também com a questão que nós somos consumidores de serviços públicos. E a questão de um trânsito em condições seguras é um direito de todos. Exatamente nesse aspecto, nós precisamos entender que todas as vezes que seja as assembleias, que sejam as câmaras municipais, que elas não fizerem seu dever de casa, nós temos um instrumento legal, que é fazer o controle repressivo, através do judiciário. Todo ato de lei inconstitucional, de lei municipal, deve ser encaminhado, né? A Constituição Estadual de cada estado tem os órgãos que estão legitimados para propor a ação declaratória, a ADI, Ação Declaratória de Constitucionalidade, e nós não podemos arredar. OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, o governador do estado, o procurador de justiça, existe uma série de legitimados para fazer o quê? Para contra-atacar essas leis que nascem com vício de iniciativa. Como que uma pessoa que não tem competência para tal quer apresentar um projeto de lei? Isso é um absurdo. Na verdade, é um despreparo. Eu vejo muita gente querendo legislar sobre SUS, gente querendo legislar sobre assistente social, sobre habitação, até alguns casos, algumas pessoas falam de aumento de salário. Né? Então, assim, nós precisamos entender que isso é muito sério, é um debate que deve ser levantado, deve ser questionado dos especialistas dos estados onde estão tendo problema com a questão de leis municipais de trânsito inconstitucional, que devem sim procurar o OAB, devem sim procurar o Procurador-Geral de Justiça, elaborar uma representação, informar o projeto de lei para que ele seja declarado inconstitucional em respeito exatamente ao Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito, Josimar, se faz com respeito às leis e leis que tenham aplicação correta. Então, para iniciar a nossa visão nesse sentido passa exatamente pelo controle de constitucionalidade e obedecer a Constituição Federal para que possamos ter uma sociedade que viva de forma pacífica. Que bela introdução, hein, Josimar, do nosso amigo Dr. Everson. Bom, Gabriel, só um bate-papo mesmo.
esse bate-papo, por incrível que pareça, ele não deveria chamar a atenção, né? Com todo respeito ao conhecimento técnico, constitucional, não só do Everson, mas como grandes profissionais que nos assistem aqui nesse momento. Né? Nós temos aqui a doutora Alessiane, outra fera em direito de trânsito. Temos aqui o meu amigo e sócio Ordeli, que é uma fera em atualização da legislação de trânsito, outros profissionais, educadores. Nós temos aqui membros de Câmara Temática que nos assistem nesse momento, coordenadores de educação do município, educação para o trânsito. O que chama atenção no ano passado eu recebi 2 consultas, melhor dizendo, 3 consultas, 2 estados com aquela situação relativa ao ICMS, querendo alterar o artigo 131 do Código de Trânsito, porque lá diz a forma com a qual o veículo se torna, né, devidamente licenciado. Em 2 estados. Aí eu estava dizendo o seguinte, até teve um assessor de um deputado, ele falou assim, Josimar, mas o entendimento de vocês, olha, nós não temos entendimento. O entendimento é constitucional. E aí foram 2 consultas relativas ao IPVA, desculpa, não é ICMS, é o IPVA, e uma Sim. outra sobre capacete. Né? O município do interior de um determinado estado, os vereadores dizendo que, a partir de agora, no perímetro urbano, só poderia circular sem o capacete, porque assim eles poderiam ser identificados pela polícia, porque estava tendo um índice elevado de assalto. Nós tivemos outro problema, não é problema, uma outra norma, aqui mesmo na capital do Espírito Santo, e eu dei uma entrevista que repercutiu sobre uma tal faixa verde aqui na orla, na Praia de Camburi, e ela deixava uma certa margem de dúvida. Quando o veículo transitasse com determinada quantidade de passageiro, ele estaria isento de uma presunção de penalidade, ou seja, de uma infração. Quando ele circulasse com determinada quantidade de passageiros. Aí eu só pedi, porque assim, como existem leis específicas e leis importantes, da forma que o Everson colocou, para que fizesse a leitura do artigo 11 da Lei Complementar 95 de 98. Então, os colegas que nos acompanham aqui, anotem aí, por gentileza, principalmente quem trabalha, quem milita nessa área. A lei, a elaboração, o texto da lei, ele tem que ser congruente, ele tem que ser determinante, ele tem que fazer com que a sociedade possa, no caso de trânsito, possa perceber o que o Everson citou ainda há pouco. O parágrafo 2º do artigo 1º do Código de Trânsito é como se ele fosse uma ramificação da Constituição, né, que todos têm direito ao trânsito seguro, né, e é dever dos órgãos que compõem ao Sistema Nacional de Trânsito assegurar e adotar todas as medidas para que esse direito seja assegurado. E o parágrafo 5º do mesmo artigo, né, que os órgãos darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nelas incluída a saúde e o meio ambiente. Nós deveríamos ter colocado aí também outra coisa, né? E também respeitar a Constituição, que é a base, que é o ápice da pirâmide que rege as leis desse país. Excelente, Josimar. Interessante demais, né, isso tudo que a gente está falando, até como eu disse ontem, né, vale ressaltar. A gente agradece, né, a todo mundo que está nos acompanhando, pessoas, né, que atuam diretamente com o direito de trânsito, né, como você muito bem colocou, a nossa amiga Alessiane, doutora Alessiane, seja muito bem-vinda. Você falou do Coronel Ordeli, Paulo Bento está aí nos acompanhando também, né? Professor Paulo Bento, seja bem-vindo, boa noite a todos. Agora, a nossa resenha do trânsito, ela também tem pessoas que estão, no momento, iniciando, né, com a parte do direito do trânsito. E o objetivo aqui é esclarecer, né, pontos importantes para que essa informação possa chegar à população como um todo, né? Vale ressaltar, né, Josimar? Esse vídeo vai ficar gravado, depois vai para o YouTube, para que as pessoas possam, né, enfim, ver depois o conteúdo na íntegra. Se alguém chegou agora e perdeu um pouco do início, o objetivo daqui é a gente compartilhar conhecimento. Aqui não tem uma verdade absoluta do Gabriel, do Josimar, do Dr. Everson. Exatamente. Aqui a gente está colocando, né, pontos que estão especificados na Constituição, no Código de Trânsito Brasileiro. Eu acho, Josimar, até interessante, eu peço aqui licença a você e ao Dr. Everson,
é importante a gente contextualizar o que está acontecendo, né? A Resenha do Trânsito, a gente tem um espaço todo domingo às 18 horas, onde a gente fala sobre aspectos relacionados ao Código de Trânsito Brasileiro, nos assuntos em que a semana vem trazendo alguns assuntos específicos e a gente debate isso dentro desse espaço aqui, que é um espaço de todos nós, onde a gente pode, né, compartilhar informações e entender o que está acontecendo em cada região do Brasil. Só para manter o mesmo discurso que a gente fez nas reuniões anteriores, a gente busca, doutor Everson, Josimar, os amigos que estão nos assistindo, uma uniformização. A gente falava nas últimas semanas que, infelizmente, em algumas cidades, em alguns estados, algumas coisas estão saindo da normalidade, onde cada estado está começando a querer tendenciar para aquilo que ele acredita e está esquecendo que o Código de Trânsito Brasileiro é uma norma, né, é uma lei federal, está esquecendo que as resoluções do CONTRAN, como diz, o nome já diz, CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, ele está ali falando para todo o país. Infelizmente, às vezes, né, acaba acontecendo de as câmaras municipais ou as assembleias legislativas acabem, né, querendo legislar sobre um assunto que muito bem você colocou, né, doutor Everson? Está dito na Constituição, não é por mim, não é por você, não é pelo Josimar, mas colocando, né, vamos dizer assim, que a União deve falar, deve legislar sobre o tema. E aí, aos demais amigos que estão nos assistindo, a gente vai falar rapidamente de um caso concreto que aconteceu na última semana, mais precisamente na cidade de Cuiabá, onde a nossa amiga a doutora Alessiane Sanches trouxe ao debate um projeto de lei que foi votado na Câmara de Vereadores e que esse projeto foi votado e aprovado, né? Então, assim, o objetivo aqui não é criticar o fato que aconteceu, o objetivo aqui é simplesmente demonstrar o que está escrito na Constituição e o ato que aquela Câmara de Vereadores acabou fazendo, né, lá no exercício das pessoas que estavam, né, no exercício do seu mandato. No entanto, né, deveriam, né, passar ali pelos assessores, né, pelas pessoas que fazem uma pré-seleção dos temas que vão àquela pauta, que aquele assunto ele deveria ir, na verdade, para a Câmara Federal, né, a Câmara dos Deputados, que inclusive vai ser votado agora, né, a gente falou disso, sobre um projeto de lei que pode alterar, sim, o Código de Trânsito Brasileiro em vários aspectos e que, sim, está acontecendo ali, vamos dizer assim, né, na mão, no curso normal das coisas, né? O projeto tem que ser debatido, né? Tem controvérsias, ok, mas temos que respeitar, tendo em vista que é a Câmara, né, dos Deputados, né, lá em Brasília, né, que vai ser votada, depois vai para o Senado, depois vai para a sanção presidencial. Esse é o curso natural das coisas em se tratando de Código de Trânsito Brasileiro, né? Então, assim, eu só fiz questão aqui de sinalizar o que causou esse nosso diálogo, para que quem está chegando agora, aqueles que porventura não tenham acompanhado esses desdobramentos durante a semana, possam entender. Por que a gente está falando de competência para legislar em relação ao Código de Trânsito Brasileiro? Porque, infelizmente, em alguns estados e, às vezes, em alguns municípios, leis são aprovadas e, enfim, acabam alterando o Código de Trânsito Brasileiro de forma que não deveriam ser assim. Eu falo aqui um pouco, só finalizando a minha fala, o Rio de Janeiro tem alguns exemplos sobre isso, né? Temos algumas leis estaduais que alteraram o Código de Trânsito Brasileiro no estado do Rio de Janeiro. Em regra, isso poderia acontecer? Não, mas infelizmente aconteceu, foi aprovado e sancionado pelo governador. Aqui tem, no mínimo, 2 leis que falam sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Eu vou falar aqui rapidinho, porque às vezes alguém pode ter a curiosidade e podem buscar informação, né? Nós temos aqui a Lei 7.003, doutor Evas, que olha o que diz a lei estadual aqui no Rio de Janeiro, que se você renovar sua habilitação hoje, tá? Você fez ali a renovação da sua CNH, todos os pontos que ficaram para trás não podem ser contabilizados para instauração de processo de suspensão de CNH. Ou seja, o cidadão vai lá no Detran, faz lá o seu procedimento, renovou a CNH hoje, o Detran instaurou a portaria amanhã, esse processo já seria nulo. Então, assim, é uma situação que no Código de Trânsito Brasileiro não está previsto, nas resoluções do CONTRAN também não está, mas foi um projeto de lei que foi lá colocado à votação e foi aprovado, ponto.
Então, assim, acaba gerando, né, uma insegurança, na minha opinião, porque, imagina, o Carioca fala uma coisa que a habilitação dele não pode ser suspensa se ele renovou e os pontos são lá de trás. Aí a gente está aqui num debate, eu falo um negócio desse, aí você em Vitória levanta a mão, Josemar, não, Gabriel, não é assim não. Então acaba gerando debates desnecessários, né, e fazendo com que cada estado tenha um tipo de regra. Aqui no Rio de Janeiro tem uma outra lei estadual que fala o seguinte, se você está transitando com seu veículo e é abordado numa fiscalização de trânsito, se ali for constatada alguma infração, você tem 7 dias para sanar essa infração. Se você for até o órgão de trânsito e demonstrar que sanou, aquela autuação ela é extinta. Ou seja, tem alguma coisa que não está funcionando bem em relação ao Código de Trânsito Brasileiro. Mas eu só quis trazer aqui alguns casos para elucidar para os nossos colegas e amigos que estão nos assistindo que, sim, tem acontecido vários casos em que tanto os municípios quanto os estados têm começado, na verdade, agora começou a virar moda, né? Se a gente, como operadores do direito, não levantar a mão, como bem falou o doutor Everson, e tentar dizer, gente, para aí, vamos falar, vamos conversar, vamos debater, porque a Constituição, como você muito bem colocou, né, Hans Kelsen, que fala sobre a hierarquia das leis, olha, se estão começando a desrespeitar a Constituição, daqui a pouco a gente não tem mais o que nos garanta. Né? Assim, doutor Everson? Então, vocês me desculpem se eu me excedi muito na minha fala, mas eu queria contextualizar para todos que estão nos acompanhando o que tem acontecido pelo Brasil, que nessa semana aconteceu na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Gabriel, eu até quero aproveitar a oportunidade de parabenizar a doutora Aliciane Sanches por essa iniciativa de entrar para contestar a posição do edil, né? Eu até vi também no Instagram que ele chamou ela para o debate. Eu acho que esse camarada não tem juízo, não. Ele não sabe quem está falando, né? Então, parabenizar a colega, advogada atuante, para mim, na nossa convivência com grandes profissionais, eu reputo ela entre os melhores profissionais que tem a nível de Brasil, sem dúvida nenhuma. Eu penso que o Legislativo Municipal aí está cometendo um erro gravíssimo, 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 né, que não é uma questão, talvez, de somente observar o objetivo populista de algumas leis que existe para tentar dizer que está fazendo alguma coisa, mas exatamente a falta de compromisso com o princípio da legalidade estrita, que é o princípio nuclear da administração pública. É o princípio da legalidade, é obedecer à lei. Então, nós temos que observar o seguinte, todas as vezes que nós tivermos um profissional em qualquer lugar do Brasil, que este identificar que um texto de lei está fora, ele não pode se acovardar, porque no final da história, o cidadão que vai ser prejudicado. Então, reforçar os parabéns, doutora Aliciane Santos, pode procurar a Constituição Estadual do seu estado aí, lá tem os legitimados para propor ação declaratória de constitucionalidade, manda bala, que inclusive vai até ganhar ibope com esse negócio, por quê? Porque você vai anular uma lei, vai propor anulação de uma lei aonde não tem por que existir. De maneira alguma, vereador pode legislar sobre direito administrativo e trânsito. Ele pode legislar sobre estacionamento rotativo, né? Em alguns casos específicos sobre pátio, mas de uma forma bem restrita, bem de natureza local mesmo. Nada que venha interferir aquilo que já existe numa norma federal. Então, a gente precisa de mais pessoas questionando. Tem pessoas que têm estados aí que têm problema no protocolo, Gabriel. O cidadão leva o recurso para protocolar e tem problema. Não. Inclusive, está escrito na Constituição, direito de petição. Protocolo não é setor de requisito de admissibilidade. Quem verifica requisito de admissibilidade é o que? A comissão que vai apreciar. Então, são coisas... Por que não pode? Todas as vezes que você vai ter um órgão público e alguém fala que não pode alguma coisa, tem que ter previsão legal. Onde é que está escrito isso? Porque falaram. Não.
Quem falou? Então, é importante a gente frisar isso aí. Em todos os lugares, alguns órgãos, algumas pessoas querem engessar alguns procedimentos e nós não podemos aceitar. Por quê? Porque a Constituição diz que o direito de petição ele é um direito universal. Se você tiver a capacidade aí postulatória, se você está na defesa de um direito, nós temos que exatamente questionar e combater aí o chamado bom combate. Não é isso? Josimar, frisando, um bate-papo que eu quero trazer para você é a questão também da nossa IS aqui do Espírito Santo, aonde teve um cidadão no Detran do Espírito Santo que ele conseguiu elaborar uma ação de serviço nos casos específicos de conversão da aplicação de advertência por escrito em face da multa, mas ele restringiu, ele não colocou todas as infrações que estão previstas no CTB, não. Ele pegou lá, escolheu algumas, fez um IS e falou, o Espírito Santo vai obedecer só essas, né? Lembrando que o CTB ele é claro sobre os requisitos objetivos e requisitos subjetivos, mas aí ele cria uma norma, e eu falei, meu Deus, até o Detran do Espírito Santo vai entrar com esse questionamento. Josimar, qual é a sua visão a respeito, especialmente, né, que tem uma frase lá que a autoridade de trânsito poderá, né, a administração pública tem o poder de dever, se ela pode, ela deve converter essas multas em advertência por escrito. Doutor Everson, amigo Gabriel, permita fazer só um comentário em relação à questão de Cuiabá, porque parece, né, que os nossos amigos lá da Câmara, todo respeito, né, porque são profissionais, são seres humanos dignos, eu penso que o erro basta ser humano e só erra aquele que faz. Assim? Agora, quando aquela comissão que aprovou e de forma enfática, como ele afirma ali, só temos que fazer uma avaliação no aspecto ainda da Constituição, mas também da lei principal, das leis complementares e das normas que regulamentam, que espraiam todas as formas materiais para que se conclua uma penalidade de multa, porque ela nasce com a identificação da transgressão, depois tem a lavratura do auto de infração de trânsito, a constatação e a lavratura. Existem mecanismos legais que fundamentam os campos de preenchimento obrigatório do auto de infração. Tudo isso tem que ser dentro do escopo da lei, regrado de forma vinculada. Assim, é diferente da forma discricionária. Então, só para fazer alguma citação bem rápida aqui, você que é um especialista em Constituição, nós poderíamos invocar aqui, talvez, o parágrafo 6º do artigo 37, que trata do princípio da responsabilidade. Depois poderíamos pedir o princípio da autotutela, porque, nesse caso, o município teria a tutela daquilo que ele está tentando impor contra o cidadão. Voltaríamos à Constituição, ao artigo 5º, lá no inciso 39, que também, por sua natureza jurídica e a relação do fato, é o primeiro artigo do Código Penal. Por analogia, só pode haver uma sanção ou uma pena se estiver escrita anteriormente do fato praticado. E aí nós seguiríamos adentrando de forma respeitosa as normas estabelecidas de forma privativa pela União, o controle elaborado pelo CONTRAN, o controle de ajustes, às vezes trazidos pelo DENATRAN, e isso sob a batuta daquilo que o Gabriel disse ainda há pouco. Para alterar, tem que ser lá em cima, a gente sabe, o artigo 59 da Constituição, o parágrafo único do artigo 59 da Constituição, que remete à competência privativa do inciso lá do 2211. Aí eu digo o seguinte, teríamos que mexer aí o nosso ilustre, e de forma tão respeitosa, né, que nós nos dirigimos às pessoas, ao ilustre responsável por essa lei lá em Cuiabá. Ele deveria primeiro passar pelo artigo 280 do CTB
E depois deveria respeitar a Resolução 371, que estabeleceu o Manual Brasileiro de Fiscalização para os municípios, que teve uma alteração da Resolução 497 em 14. Tudo aquilo que se escreve num auto de infração, todas as definições de procedimento só podem ter verdade, né, se estiverem em acordo com essas normas estabelecidas sob a égide da Constituição. Fora isso, né, nós nos colocamos à disposição para esse debate, como já fizemos de várias formas, e ele tem, lá em Cuiabá, trocou informações com uma das maiores referências do Brasil, que não só tem conhecimento, mas tem uma humildade de uma forma que encanta, e eu penso assim, muito maior e muito melhor do que eu saber é a forma que você se posiciona de humildade. E muito pior do que não saber é tentar se manter no erro e tentar ensinar ou passar de forma errada, porque uma Câmara de Vereadores, seja em qualquer município ou em capital, ela representa o posicionamento de uma sociedade. E a administração deve servir ao público e não servir-se do público. Dessa forma, né, nós podemos entender que é assim, vou colocar uma palavra bem simples, né, que é um erro, e erro é humano. Eu posso errar, a Everson pode errar, Gabriel, claro, a Luciane, e o vereador ou os vereadores podem errar. Então, basta analisar sob a ótica, principalmente da Resolução 637. Talvez eles não tenham conhecimento do Cadastro Nacional, Registro Nacional de Infrações. Só há possibilidade de uma infração se materializar em penalidade se atender aos dispostos da Resolução 637. Da forma que ele colocou lá e da forma enfática que ele assegurou que não transgrediu, basta ele fazer uma consulta à Resolução 637. Assim, ele vai entender que erro é humano e muito mais do que errar, a virtude do ser humano é fazer a sua autoavaliação, demonstrar para a sociedade que votou nele, que é um representante legítimo da sociedade, mas também está sujeito a erro e que possa corrigir de uma maneira brilhante, para que nós possamos ter uma corrente jurídica, uma corrente de política de qualidade, para que nós possamos reduzir os problemas de trânsito. E se não só a Câmara de Cuiabá, mas qualquer Câmara do Brasil, quiser prestar um trabalho relevante para o trânsito, fiscalize o artigo 320, para onde está indo a destinação dos valores que são arrecadados com a cobrança de multa. Verifique se tem escola pública de trânsito no seu município, se todos os órgãos de educação têm pelo menos um ônibus adaptado para fazer educação de trânsito itinerante. Verifique se os agentes de trânsito têm todo o equipamento, a infraestrutura adequada para trabalhar. Sabe, faça parceria com a Polícia Militar, ajude aqueles que fiscalizam e invista na educação, porque a educação transforma e a educação também auxilia, principalmente quem está no Poder Legislativo e incorre em irregularidades que são de forma insanáveis, que pode causar, inclusive, aí uma forma aviltante de a sociedade, até os políticos de outras bandeiras, impor a ele uma crítica totalmente desnecessária, infundada e descabida numa situação dessa, né? Então, esse é meu comentário em relação a esse tema. E sobre a questão aqui do Espírito Santo, é da mesma forma uma ofensa ao controle de constitucionalidade, porque quem está na administração tem que entender duas palavrinhas, dois posicionamentos. E nós temos muitos colegas no trânsito que se posicionam como vedetes administrativos. Eles morrem pela administração. Quem está na administração também erra. E nós estamos aqui há muitos anos trabalhando com processo administrativo, e eu, por ter passado aí por 18 estados no Brasil, com a minha empresa lá, mas o coronel é mais polido ali na dele, aquela coisa tranquila, eu respeito isso, mas eu tenho que me manifestar. O Sim. que tem administração que erra, gente, não é feio a administração errar. Agora, muito mais feio é alguém ficar contemporizando o erro e querendo ficar do lado da administração. Corrigir o erro é uma lição de dignidade que se aplica em qualquer esfera, inclusive na administração. Então, Josimar, não é diferente, né? Me permite interromper sua fala um pouquinho? Fique à vontade, contribuir aqui. Devolvo a palavra. Com relação à questão da administração pública, você quer fazer uma análise geral, especialmente dos órgãos julgadores
que não obedecem o crivo do artigo 17 na questão de se realizar as diligências para conferir realmente a situação que é arguída nos recursos, nas defesas, né? Então é o seguinte, todas as vezes que um órgão de trânsito ele tem essa atribuição de realizar a diligência, não realiza, você pode ter certeza que não é um julgamento justo, não é um julgamento legal. Por quê? Porque falta elementos de convicção para que se cumpra o plano de validade daquele ato administrativo. E nós sabemos, né, que a gente trabalha um pouco com o processo administrativo, nós sabemos que a ausência de uma diligência, ela compromete a fundamentação e a motivação de uma decisão administrativa. Quando nós estamos falando de controle de legalidade, nós temos que falar de controle de legalidade também das decisões. Das decisões, porque uma decisão, sem a sua fundamentação adequada, sem a sua motivação, sem você trazer os institutos de direitos para dentro dessa decisão, ela vai provocar uma consequência drástica, né? Quando você falou do artigo 320, você esqueceu de falar, inclusive, capacitar os membros de órgãos julgadores, defesa prévia, Jari e CETRAN, capacitar exatamente para que eles tenham conhecimento do direito administrativo, do direito constitucional, do direito de trânsito, né? Você acabou de falar da 371, né? Nós sabemos que tem um efeito prodrômico do ato administrativo, que é um ato que completa o outro para ele ter validade, plano de validade, perfeição e eficácia, todo o aspecto que envolve a administração pública. Por isso que a administração pública ela é muito demandada, Josimar, sabe por quê? Porque tem muitos atos que deveriam ser ato administrativo perfeito, ele é um ato administrativo imperfeito. Então, isso também prejudica esse aspecto aí de legalidade de fazer a coisa da forma correta, como a lei prescreve e estabelece. Doutor Emerson, pois não, Josimar, diga. Gabriel, só assim um detalhe, é que lá no comentário do 320, eu não esqueci dos julgamentos, não. Quando você fala de julgamento, julgar, né, remete, aí sim, diferente do que acontece em muitos estados e muitos municípios, que eles nomeiam membros para as comissões e colocam lá o título do cidadão, notório saber. Talvez essa expressão seja uma das mais agressivas, às vezes, a naturalidade dos fatos, a legalidade dos fatos. Aí eu entendo o seguinte, a Câmara Temática do Esforço Legal, ela tem total responsabilidade, porque ela pode provocar a alteração da Resolução 357. Quem está nas comissões, seja ela de defesa prévia ou Jari, ele praticamente tem a função de um juiz. Eu imagino, com todo respeito, sem nenhum preconceito, exatamente, sem nenhuma ofensa, uma pessoa que ela ministra, que ela é indicada aí por um sindicato ou por representação, para ela julgar os processos que nós fazemos, né? Eu não vou dizer que o meu processo seja o esplendor, mas eu estou nisso há um pouco mais de 10 anos e eu já passei aí de 200, praticamente uns 200 deferimentos, alguma coisa nesse sentido. E você estuda direito há muitos anos. Então, não é justo uma pessoa que não tem a capacidade técnica expor os fatos que se encontram no artigo 50 e parágrafo único da Lei 9784, porque lá tem todos os elementos do princípio da motivação obrigatória. Muitos nem sabem o que eles estão fazendo, eles têm um pendrive mágico que coloca lá, às vezes nem sabe alterar o cabeçalho e diz assim, as alegações apresentadas pelo recorrente não afastam a pretensão da aplicação da penalidade. Então, deve ter algum colega nosso da Câmara Temática do Esforço Legal assistindo aqui, e eu posso até citar o nome, né? Vilmar Zimmermann, uma das maiores referências do Brasil, Júlio Vermodesto, grande amigo nosso, estrela do direito de trânsito, e outros. Pessoal, por gentileza, uma forcinha só numa reunião dessa de vocês, tem a nossa amiga secretária Alexina também, secretária da STTU, da capital do Rio Grande do Norte, lá de Natal. Pelo amor de Deus, gente,
preparem um pouquinho na reunião da Câmara Temática, vocês têm competência para sugerir as alterações da resolução da fatídica, famigerada, ultrapassada Resolução 357 e fazer com que a capacidade técnica demonstre capacidade de superar a politicagem pelo menos uma vez, para que nós tenhamos assim, a satisfação de entender. Dessa vez, a capacidade técnica caminha para fazer justiça. Pois é, Josimar, eu concordo plenamente com o que você está falando, que o doutor Everson muito bem ratificou, e o mais interessante disso tudo é que a gente está aqui, de alguma forma, tentando sinalizar para o poder público é o seguinte: o Código de Trânsito ele já prevê tantas e tantas coisas, ele já nos traz tantas e tantas regras, tantos e tantos deveres, né, para a própria administração pública. Então, por que antes de criar outras, por que não cumprir? Por que não fiscalizar aquilo que de fato está previsto dentro do Código? A gente não precisa ficar querendo criar mais regras, sabe? A Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, como você muito bem colocou. Por que não olhar se tem escola pública de trânsito? Por que não olhar se os valores das multas de trânsito estão sendo devidamente, né, aplicados em sinalização, enfim, em tudo aquilo que a gente já sabe? Então, assim, a gente está tentando aqui, de alguma forma, demonstrar, né, que a gente pode conseguir melhorias, né, dentro do nosso trânsito em geral, sem ficar tentando propor coisas novas, porque já se tem muita coisa para se cobrar, né, para se fiscalizar. Então, de alguma forma, vocês tocaram muito bem no ponto de julgamento de defesas e recursos. É um verdadeiro carnaval o que a gente vê por aí pelo Brasil. Quando a gente conversa, a gente vê copia e cola em várias decisões. Não é uma crítica direta às pessoas que estão lá no exercício, enfim, do mandato lá de julgador, enfim, nos CETRANs aí do Brasil, mas é o seguinte: alguém precisa levantar a mão e dizer, gente, vamos tentar organizar isso aqui, vamos tentar trazer um julgamento totalmente imparcial, porque, como você bem colocou, Josimar, é fácil a gente dizer aqui e narrar um parecer de julgamento. O condutor não trouxe elementos que excluíssem a imperatividade do Estado. Qual é o problema de ter um texto copia e cola desse? Todos. Alguém faz uma defesa para cinto de segurança. É essa a alegação, o parecer de indeferimento. E aí você faz uma defesa para também excesso de velocidade. E você tem essas mesmas alegações para indeferimento, no mínimo não é razoável. A gente sabe das questões relacionadas aí, só pegando um gancho, suspensão e cassação do direito de dirigir. Quantos e quantos trabalhadores não estão perdendo os postos de trabalho por, às vezes, ineficiência no julgamento dos seus recursos ou defesas? Quantos e quantos trabalhadores estão impedidos, né, de trabalharem porque estão tendo as suas habilitações bloqueadas e com erros? Aí, como vocês muito bem colocaram, o problema não é ter erros. Todos nós erramos, eu erro. Agora, o que não pode é a gente negar que erramos, né, e que a gente também não vai consertar esses erros. Então, está aí, né, a nossa sugestão a todos que estão participando dessa live, né, para que todos os órgãos, assim como também, como o doutor Everson falou, nós, operadores do direito, temos que começar a se posicionar. Temos que levantar a mão e dizer, olha, está errado, temos que lutar, porque senão acaba o errado ficando certo e o certo ficando errado. Então, enfim, era o que eu queria contribuir, né? Já deixo aqui minhas considerações finais, que a gente já está indo para a fase final da nossa live. Quero agradecer a todo mundo que está online aí nos assistindo. Né, doutor Everson, uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, você deu Gabriel. Uma aula aqui de Constituição. Né? Josimar, é sempre uma honra estar nessa resenha aqui contigo. Todo domingo a gente vai seguir, né, nesse nosso projeto, né, de compartilhar conhecimento, de aprender com os demais amigos que nos acompanham. É uma honra para mim, né, ter um espaço como esse, já disse isso e repito, e é sempre muito bom, meus amigos. Fica aqui o meu abraço do Gabriel França, aqui do Rio de Janeiro, e que a gente se encontre aí no próximo domingo às 18 horas. Beleza, Gabriel. Everson, fica à vontade para você fazer as suas considerações. Antes do Josimar, antes do Gabriel escapulir, eu quero fazer uma observação, inclusive, com relação à questão de julgamentos, até agora, pelos institutos que o processo administrativo recebeu do novo CPC. Tá? Nós temos ali
todas as vezes, os casos que houver alguma lacuna, o CPC tem aplicação supletiva na elaboração dos recursos e também no julgamento. Recentemente eu fiz um recurso e aleguei uma matéria de ordem pública. Aí depois eu fui conversar com o rapaz e falou, rapaz, Aí eu falei, então depois a gente conversa sobre isso. Por que eu estou falando? Porque o processo administrativo tem um direito material, e tem os institutos de processo que são utilizados, especialmente agora, Josimar, pelo artigo 15º do novo CPC, que sempre quando houver não existir legislação específica, você vai fazer a aplicação do Código de Processo Civil. Então, é uma nova abordagem, inclusive, eles dão muita ênfase também à questão do artigo 93 da Constituição Federal para fim de fundamentação, que uma decisão administrativa ela guarda muita semelhança com uma sentença judicial. Existe uma série de procedimentos, tá? Uma sentença ela tem fases. Então, assim, nós estamos chegando num padrão que, infelizmente, não vai dar para aceitar. E se hoje nós tivermos pessoas competentes, a gente vai diminuir muito a quantidade, a enxurrada de ações judiciais, trancando o judiciário, acumulando processos que nunca acabam, e o cidadão fica prejudicado em detrimento da morosidade de julgamento. Então, eu também quero aproveitar, Josimar, a oportunidade de desejar boa noite a todos, agradecer aí pela atenção, por vocês estarem conosco aqui. Vai um abraço aqui do Everson, do Capixaba, né, Gabriel? Gabriel, eu vou até abrir para você aqui, quando acabar esse período do Covid aí, você pode vir aqui banhar nas nossas praias, que eu autorizo. Opa! Que maravilha! Ô, doutor Everson, vamos fazer um spoiler aqui rapidinho, né? Que em breve vai ter um curso aí no Espírito Santo. Fale um pouquinho sobre isso. Nosso curso de perícia. Muito bom. Fiquem ligados aí, pessoal, que o doutor Everson vai organizar um curso espetacular de perícia em acidente de trânsito. Perícia com ênfase em investigação defensiva. Top de linha. Maravilha! Everson, suas considerações, então, nós estamos naquele procedimento ali da liberação do Gabriel em função do tempo. E, Gabriel, nós seguimos o projeto da live, né? O projeto da Condutor Legal aí está recebendo aquelas informações importantes, né, que recebeu hoje. Sim. E vamos seguindo aí com o nosso trabalho. Um abraço lá para o Rio Grande do Sul, meu amigo e sócio Ordeli, a nossa empresa Trânsito Brasil, está aguardando aí a redução desses picos de contaminação para a gente voltar a fazer o nosso trabalho. E aqui no Espírito Santo, sempre, né, o prestígio da amizade, da consideração, da nobreza, do investimento no conhecimento, na humildade de transmitir esse conhecimento. Doutor Everson, meu amigo, eu considero como irmão. Obrigado de tê-lo conosco aqui, Everson, principalmente por ontem ter havido aquele imprevisto, e hoje nós trouxemos aqui de uma forma brilhante, de uma forma categórica. Agora, o mais importante, de uma forma respeitosa, né? Porque aqui o que nós transmitimos é o quê? Respeito. Ainda assim, porque amanhã ou depois alguém pode dizer assim, você errou, Josimar, eu vou agradecer porque você demonstrou uma forma que eu pudesse aprender de uma outra maneira. Isso é nobre. Compartilhar boas referências é a melhor maneira de produzir conhecimento. Então, eu gostaria de deixar aqui o Gabriel, seu boa noite, depois o Everson, para que a gente encerre e agradeça aqueles internautas e amigos que nos acompanham. Maravilha, Josimar. Eu que agradeço aí a honra, né, de estar aqui com você, com o Dr. Everson. Como eu já disse, vocês dois são profissionais que eu os admiro muito, né, pela atuação de vocês, pela estrada que vocês trilharam até aqui, profissionais que passaram aí por várias áreas, né, do trânsito, desde lá dos cursos especializados, como o Dr. Everson colocou aí no início. Quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo, né? A gente fica muito contente em ter esse espaço aqui, em poder dialogar, em poder colocar o nosso pensamento, como muito bem colocou o Josimar, com muito respeito a quem possa discordar, a quem porventura tem uma outra opinião. Aqui não tem senhor da verdade, aqui não tem uma única forma de pensar. Então, a gente agradece muito, né, esse feedback que a gente tem tido, né, Josimar, de várias mensagens, dando um apoio a esse espaço que a gente tem tido,
que é a Resenha do Trânsito, todo domingo às 18 horas. Fica aqui o meu agradecimento a todos e a você, meu amigo Dr. Everson, que gentilmente aceitou o nosso convite, abrilhantou a nossa resenha. Ontem a gente ficou em torno de 40 minutos falando, mas estávamos com um problema da conexão, e hoje a gente fez essa excelente live, que foi uma verdadeira aula de Constituição à luz do seu conhecimento aí, meu amigo. Obrigado. Josimar, Gabriel, também quero agradecer vocês aí. Eu quero fazer uma fala diretamente com o pessoal que está iniciando no direito de trânsito, para focar, para estudar, para fazer a diferença onde vocês estiverem. Vocês estão num momento privilegiado, porque hoje tem muito curso, tem muita capacitação. No período, especialmente, que eu e Josimar iniciamos, não existia curso, não existia capacitação, era tudo na canelada do Josimar, acertando e errando. E hoje tem aí a trânsito de A a Z, né? Exatamente. Comentado. Hoje até a questão de centro de formação de condutores. Mas é um segmento extraordinário, um segmento de aprendizado, e eu quero desejar boa noite a todos aí, que tenham uma excelente semana. Bom, Everson, muito obrigado, meu irmão, obrigado, Gabriel. Assim, à luz da dignidade humana, nunca hei de faltar o respeito. E também, nesse sentido, nunca há de faltar nossa disposição em abrir espaço, em debater, e nos colocar à disposição para ajudar. Que no solo fértil do nosso coração nunca falte o espaço e a energia para que se faça brotar sempre as boas sementes. E essas boas sementes geram valor na vida do próximo. Assim, foram as considerações de vocês aqui nessa apresentação hoje. Assim, foram as considerações daqueles que nos assistiram e estiveram conosco. E com essa alegria, com essa satisfação, pedimos a Deus para que proteja cada cidadão desse universo hoje que sofre com esse vírus maldito. Que Deus espalhe o seu poder, a sua misericórdia, e nos livre de todo mal, e livre todos os nossos familiares e amigos, e aqueles que são nossos irmãos e nós não conhecemos. Te proteja de cada evento que possa causar mal, porque a saúde, a dignidade, o amor ao próximo sempre prevalece. Muito obrigado a vocês, fiquem com Deus e até a próxima live da Resenha de Trânsito. Um abraço no coração de todos e que Deus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Amém e boa noite. Amém. Amém.